Eu acho muito incrível a habilidade que alguns diretores eles têm de trazer os lugares, né, os espaços físicos para suas histórias. Diretores como Martin Scorsese, que faz muito com isso com Nova York. Mais recente, o Shyamalan, citei isso aqui no canal, que ele faz isso com Armadilha, onde a gente tá vendo um filme que se passa dentro de um show. Eles trazem esses ambientes para a história de uma maneira que, se a gente simplesmente movesse a narrativa para um outro ambiente, as histórias elas não poderiam ser as mesmas, elas teriam que sofrer algumas mudanças drásticas para fazer completo sentido, ou pelo menos para fazer ali o espectador sentir aquela história de fato. E um diretor que faz isso muito bem aqui no Brasil é o Karim Ainu, cuja filmografia tem muito esse lance pessoal ali de trazer ou um espaço que tem um significado muito pessoal pro diretor, como é o caso de Marinheiro das Montanhas, onde as histórias elas meio que se conversam muito com os ambientes, como é, por exemplo, o caso de Motel Destino, um filme aí que está fazendo uma caminhada muito bonita, fazendo barulho pelo mundo, estava no Festival de Cannes e também mais recente no Festival de Gramado. Então, o que eu falei não é uma habilidade necessariamente que outros diretores não tenham, mas eu vou me aprofundar nisso depois da minha apresentação. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Se vocês ainda não me conhecem, é novo por aqui, aproveita para seguir, já deixa um like no vídeo e me segue também nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora falar hoje de Motel Destino, filme dirigido pelo Karim Ainu. Precisando se esconder da chefe do crime organizado, Heraldo, interpretado por Iago Xavier, busca refúgio no Motel Destino, onde pouco a pouco acaba se envolvendo mais e mais na rotina e intimidade dos donos do local. Esse aspecto de trazer o ambiente mais pra história do filme, tratar isso como um personagem, né? Tratar isso como um aspecto muito centralizado na obra, não é uma novidade. A gente também tem, por exemplo, aqui no Brasil, o Kleber Mendonça Filho, que consegue fazer isso de uma forma muito legal também. Mas vamos falar de Motel Destino, porque é um filme que ele trabalha muito a sua narrativa por contrastes, digamos assim. Eu acho muito bonito como o Karim, ele consegue entrar nos detalhes de alguns aspectos para encontrar histórias bonitas para contar. E histórias intimistas, né, histórias assim mais pessoais, não faltam no nosso cinema brasileiro, são histórias que a gente encontra em vários filmes, histórias muito boas, por sinal, né, não é raro a gente encontrar uma boa história que aborda ali um conflito mais pessoal, uma trama mais intimista, mas que resultam em filmes muito fortes. Mas em Motel Destino, uma coisa que eu realmente gostei foi como o Karim Ainu, ele consegue entrar ali nos corredores do motel para encontrar um ambiente para trazer essas histórias. E quando eu digo isso, é justamente pela forma como ele vai trabalhando isso nos contrastes que aquele lugar significa para aquelas pessoas que a gente está acompanhando. A gente tem basicamente 3 personagens centrais, a gente tem um relacionamento entre esses 3 personagens, não necessariamente um relacionamento amoroso, mas um relacionamento que é uma amizade, também é um relacionamento de trabalho, também tem aquele desejo latente. E aí o Karim, ele vai trabalhando essas nuances sempre dentro e fora ali do ambiente do motel. E tudo isso vai se complementando de uma maneira muito interessante pelo ambiente, mas principalmente talvez pelo aspecto da fotografia do filme, que eu acho que é um aspecto muito central. Já dá pra ver pelas imagens do filme que a fotografia é lindíssima, né? A gente tem quadros muito bonitos, com cores muito saturadas, né? Azul e vermelho, que são cores que exaltam sentimentos. E Motel Destino é um filme muito sobre sentimentos, sobre trazer à tona o que a gente está sentindo, muitas vezes quando a gente está tentando esconder aquilo, mesmo que a gente esteja num ambiente que em teoria deveria ser mais permissivo, como um motel. Então o motel ele vai exercendo esse fator no filme, esse fator central para trabalhar a proposta, né, para ser trabalhada a narrativa. E aí a partir do desejo há uma tensão erótica, né, uma tensão sexual que vai ali primeiro de uma forma um pouco mais assim no olhar, num gesto, e depois ela vai evoluindo, a gente vai vendo essa paixão se tornando algo um pouco mais inflamada mesmo, e tudo isso vai combinando justamente com esse aspecto do motel, é um aspecto de um ambiente que ao mesmo tempo que ele é muito apertado fisicamente, literalmente muito apertado, né? A gente vê os quartos escuros, a gente vê os corredores apertados, mas que também é permissivo, entre 4 paredes e havendo consenso, em teoria, tudo pode acontecer. E aí esse contraste, ele vai alimentando toda a tensão de Motel Destino. E aí, como eu falei, a fotografia talvez seja o aspecto que mais exalta esse contraste, né? Esse contraste de sentimentos, de sensações, e até do próprio espectador assistindo com a expectativa que a gente está tendo com o filme, né? Com a nossa experiência com o filme, a forma como a gente está se relacionando com esse filme. Então é uma fotografia que ela vai contrapor vários aspectos, desde esse desejo latente dos personagens, com o calor, literalmente o calor do Ceará, né? Aquela coisa quente, do sol
tá na testa, no corpo, e aí a gente tem um filme que exalta muito os corpos, não necessariamente de uma maneira sexual, erótica, e também não se limitando aos corpos femininos, mas é um filme que vai olhar com essa naturalidade pros corpos, pro sexo. É um filme cuja trama, ela tá sempre evoluindo, sempre se desenvolvendo nesse pequeno espaço entre o confinamento, literal muitas vezes, né, sufocante ali do ambiente, sufocante do motel, e a libertação, que também é significada pelo próprio motel, né? O próprio motel também traz essa característica de liberdade. As que estão ali no motel, em teoria, elas são livres para fazer o que quiserem, elas estão se sentindo livres, elas estão se sentindo talvez no auge de sua liberdade, mas tudo isso sempre confinado naqueles ambientes. E aí esse contraste, esse sentimento, ele vai causando essa tensão, essa sensação até um tanto dissonante, e é exatamente nesse meio onde o Karim Ainu ele começa a trabalhar a sua história, essa história que trata de crimes, que trata de paixões, que trata de traições, de desejos, de sonhos, de ambições, de prisões, muitas vezes prisões sentimentais, mentais, físicas, que a gente vive no dia a dia, né, com diversas limitações que a gente tem, então vai passar por uma questão de relacionamento ali mais abusivo, e aí ele vai trabalhando temas e subtemas, tramas e subtramas, sempre voltando para essa dinâmica entre o confinamento e a liberdade, tudo ali encapsulado no motel, literalmente na figura do motel, por isso que eu coloco como motel quase sendo um personagem do filme, até o protagonista dando nome pro filme, digamos assim. A narrativa, como eu falei, que ela vai trazendo também muitos subtextos, né? A gente tem comentários sobre política, sempre de uma forma um pouco mais velada, né? Em alguns comentários que talvez só os brasileiros vão entender, talvez só uma parte dos brasileiros consiga pegar ali, dependendo aí do polo político que a pessoa se identifica. A gente também tem uma questão, por exemplo, com milícias, com o personagem ali do Fábio Assunção. Como eu falei, a gente também tem uma questão de um relacionamento que já existe previamente no filme, que é um relacionamento abusivo. Então, Karim, ele vai colocando esses pontos, né, durante a narrativa, mesmo que ele não vá desenvolver tudo isso muito a fundo. Até sinto que o filme ele vai deixando alguns desses pontos no decorrer do seu desenvolvimento, da trama principal, ele vai deixando para lá alguns aspectos da narrativa, até mesmo o aspecto que dá o pontapé inicial para essa trama, ele meio que vai sendo esquecido, o que leva a um clímax um tanto incômodo, pelo menos para mim, porque eu senti que ele foi até meio anticlimático na forma como ele vai pro desfecho. Acaba que para um thriller erótico, esse filme ele é muito mais tesão do que tensão, digamos assim. Como eu falei, é um filme que olha com muita naturalidade pros corpos, pro sexo, sem um conservadorismo bobo, e tem essa delicadeza quando ele trabalha essa tensão sexual dos personagens, quando ele trabalha esse desejo dos personagens, é muito bonito de se ver, assim, é bem legal. Principalmente quando a gente tá falando de uma arte, né, do cinema, que pega uma geração que parece ser aversa às cenas de sexo. Então, o Karim, ele consegue trabalhar isso de uma maneira bem legal, que eu acho que não vai ser incômoda, mas ao mesmo tempo traz sim uma provocação, mas quando ele tenta estabelecer uma sensação de suspense, uma sensação de o que vai acontecer agora, muitas vezes ele não consegue chegar ali no ápice como ele deveria, acaba meio que se perdendo nesse ponto, né? O thriller mesmo, o aspecto de thriller, de tensão, de suspense, ele está lá, ele é desenvolvido, ele é até bem desenvolvido, mas ali no terço final isso já fica um pouco em segundo plano, e aí até parece que o filme está um pouco apressado para encerrar, para fechar alguns pontos específicos, e como eu falei, deixando outros em segundo plano, ou até esquecendo mesmo pelo caminho. O que para mim foi uma sensação meio incômoda, porque eu tava gostando muito de acompanhar principalmente a relação entre os três personagens, que é onde nasce muito dessa tensão, principalmente pro destaque aí pro personagem do Fábio Assunção, que ele tá muito bem como o antagonista, né, um co-protagonista e também antagonista do filme. Ele tá mandando muito, criando um personagem imponente, criando um personagem que tem aquela coisa meio imprevisível, então você tem um pouco de medo do que pode acontecer. E aquela coisa, quando você tá assistindo pela primeira vez, você não sabe como o filme vai encaminhar pro desfecho, a presença do Fábio Assunção criando esse personagem dúbio leva muito a narrativa. Então, para Motel Destino, nota 7. Karim Ainu é um cineasta que eu acho ele muito interessante pela forma como ele lida com alguns temas, pela forma como ele trabalha em tela, né, os personagens, as atuações sempre são muito boas na mão dele. Realmente é um dos nossos expoentes aí, é um diretor que eu recomendo muito ir atrás de outros filmes da filmografia dele. Particularmente eu indico muito A Vida Invisível, que eu gosto demais. Assim, acho que foi um filme que me apresentou
O Carinha Inu, e que pra mim foi um filme que me marcou muito na época que eu assisti. Mas como eu não tenho o vídeo dele aqui, eu vou deixar linkado o vídeo de outros 2 filmes brasileiros também com um suspense ali, que são os filmes Uma Família Feliz e Estômago. São filmes brasileiros que vão com certeza, junto de Motel Destino, provar que o nosso cinema aí não é só plural, mas muito, muito bom. Tá ansioso pra Motel Destino ou já assistiu o filme, quer comentar alguma coisa? Deixa um comentário aqui que eu vou ler. E obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até mais.